Olá, queridos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos juntos aqui neste ambiente legal, especial. Nós estamos começando aqui um projeto muito especial, gente. E já já você vai saber um pouco mais sobre esse projeto. Mas agora nós já vamos apresentar para você que nessa semana de mordomia nós temos este livro especial que é O Mordomo Eficaz, da escritora Ellen White. É um livro também conselho sobre mordomia, mas numa linguagem melhor, uma linguagem mais fácil. Esse livro vai estar aí com vocês, né, nas casas, para que vocês, durante esse mês de agosto, leiam o livro. É um livro muito especial. E nós estamos aqui, nesse momento, para falar um pouquinho sobre as lições, sobre coisas que a gente pode tirar para a nossa vida, né? As orientações de Deus para nós aqui, para nós crescermos nossa vida espiritual. E, gente, nós estamos aqui com uma pessoa que vocês já conhecem, que é a Bia. E aí, Bia, tudo bem? Tudo bem, pastor Márcio. Aqui começando o nosso podcast. Olha, né? Que legal. O primeiro da Missão para Amapá, e não poderia ter um tema, um nome diferente, né? Então nós estamos no nosso BoraCast, iniciando aí a temporada de mordomia com o livro Mordomo Eficaz. E muita coisa boa, né? Isso, pastor Márcio? E Bia, fala um pouquinho desse BoraCast. O BoraCast, o que é o BoraCast? E o que vai ter nele? Porque agora é a primeira vez que ele está surgindo aí, né? O BoraCast é de um departamento, é um podcast de uma área? Bem, o BoraCast, ele é o nosso podcast oficial da Missão para Amapá. Olha, então, legal. Hoje nós estamos com essa temporada de mordomia, mas amanhã a gente pode estar com o Ministério Jovem, com a comunicação, Ministério da Mulher. A gente pode, então, todos os departamentos, né? Desbravadores, aventureiros, Ministério da Música. Então, aqui, muito aberto. E logo, logo, creio que você vai estar nos vendo também com outros temas. Que legal, gente. Então, nós estamos aqui na área da mordomia, nascendo, então, um podcast especial. Inaugurando, né? O BoraCast. O BoraCast é o seu podcast aqui da Missão para Amapá, né? Então, gente, acho que o pessoal já pode ir aí compartilhando, né? Assim, Bia, dá as orientações aí pra turma. Pode compartilhar, pode curtir. A gente vai estar também com o nosso link nas nossas redes sociais. Então, curte, compartilha, manda aí pro amigo, mas todo mundo tem que estar ligadinho aí no BoraCast. E Bia, vai ter coisa boa aqui nessa semana, né? A gente, todo dia vamos ter um convidado, já a gente vai falar do nosso convidado especial hoje. E durante essa semana, nós teremos no final desse podcast aqui, dessa temporada, que é a temporada do Mordomo Eficaz, né? Uma premiação, né? Um brinde especial, né? Sorteio de um brinde especial. Mas o que a gente vai fazer? Como é que vai ser essa dinâmica até chegar lá? O que o pessoal que está assistindo a gente aqui, que está ouvindo a gente, o que eles precisam anotar ou ficar ligados para participar desse momento final e receber um brinde todo especial? Bem, primeiramente você não pode perder nenhum dia. Então, todos os dias você vem, assiste aqui o nosso podcast, você participa do BoraCast, comenta, compartilha e todos os dias, logo na abertura, a gente vai estar falando uma palavra. No final, você vai ter uma frase. Então, as 10 primeiras pessoas que mandarem a frase certinha, né, pastor Márcio? Legal. Vão estar concorrendo a um super brinde. Então, já anota aí essa palavra que está aparecendo na sua tela, é a palavra fidelidade. Então, a palavra de hoje, fidelidade, você já anota e no final do programa vai estar concorrendo, né? Então, gente, olha que coisa legal, né? Durante aqui o nosso estudo do livro, muita coisa legal nesse livro a gente vai entender aqui, vai discutir. Vamos ter essas palavras e lá no final, quem montar a frase, não é? Os 10 primeiros que mandarem para nós com a frase montada vai participar do brinde todo especial.
Bem, durante essa semana aqui a gente vai dizer o que é, né? Ainda hoje não, né, Bia? Eu vou deixar você na curiosidade, mas eu já vi o brinde, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu quero ganhar, viu? Ah, não, tá bom. Bia, temos uma pessoa especial aqui, né? Tá aqui o nosso amigo, pastor... Daniel Regis. Daniel e aí? Regis. Tudo bom, Bia? Tudo bom, pastor Márcio? Beleza, amigo. Estamos aqui fazendo a inauguração do BoraCast. Olha, que privilégio. Legal, amigo. Me sentindo importante aqui para a glória de Deus. Pastor, se apresente pra gente, para aquela pessoa que não conhece ou que está visitando o nosso canal pela primeira vez, se apresente aqui para que todo mundo possa conhecer um pouquinho do pastor Daniel Regis. Maravilha. Como já foi mencionado, eu sou o pastor Daniel Regis. Atualmente estou ministrando ali, liderando o distrito de Icoaraci, um local lindo, maravilhoso, turístico aqui de Belém. E eu convido a todos os nossos telespectadores ali a desfrutar das maravilhas de Icoaraci. Você também, pastor Márcio? Eu não conheço ainda. Não foi lá, né? Não fui. Eu só conheço aqui a BR-316, a Mário Covas e a Independência. Tá certo, porque os moradores daqui dessa região conhecem muito bem essas avenidas. Icoaraci é maravilhoso. Ah, pastor, eu já fui lá na sua igreja. O senhor já me convidou lá, eu já fui lá. Mas eu não conheço ainda essa área turística. Nós vamos lá. Vamos marcar. Pra cima, aproveitar o vento da orla. Olha, aquela água de coco. Aquela água de coco e várias outras guloseimas aí que podem aparecer, né? Gente, Icoaraci é um distrito lindo e aqui eu quero aproveitar para mandar um abraço especial para minha igrejinha Icoaraci. Mais amor a Deus, mais amor à igreja, mais amor à missão. Esse é o nosso lema lá no distrito. Que legal. Além disso, eu falando um pouquinho de mim mesmo, daquilo que eu gosto de fazer, eu amo música, para quem me conhece, eu sou cantor, compositor, instrumentista e a gente contribui com a igreja nessa área musical. Sou formado em música também, na Universidade de São Paulo, e a gente serve a Deus nessa área aí também, dentre outras coisas que a gente gosta de fazer. Nossa, futebol também é um deles. Diz que você é profissional aí, que você... Eita, glória a Deus. O pessoal disputa. Esse detalhe vamos deixar baixo aí, né? Beleza, então, amigo. Mas, pastor, que alegria, viu, amigo? Receber você aqui. E o nosso podcast aqui, o propósito dele é, de fato, a gente... numa linguagem mais fácil, uma linguagem mais jovem, né? Uma abordagem assim mais tranquila, mais light, da gente discutir um livro que muitas vezes parece ser tão difícil, uma linguagem às vezes bem... A gente não entende algumas coisas e o objetivo é deixar uma linguagem mais fácil, é de fato entender o que Deus assim, ele espera da gente e o porquê que ele nos pede para fazer algumas coisas, entender sobre a vida do salvo. O que é mordomia cristã? É o salvo, não é? A gente às vezes pensa que mordomia cristã é dízimos e ofertas. Isso está dentro do estilo de vida. Do estilo de vida. Mas mordomia tem muito mais a ver com a vida, como é a vida daquele que está salvo. Com certeza, né? Pastor. Então, esse livro aqui, ele está falando disso, né? Extraordinário a gente poder ter esse privilégio de um momento neste ano parar para que toda a igreja nesta região, na Missão Pará-Amapá, possa ali se conectar, entender, compreender os princípios de mordomia cristã. Como você falou, é um estilo de vida de um salvo. É como um salvo vive as obras que ele pratica, não porque somos salvos por conta dessas obras, mas é porque já fomos salvos. E como salvos, agimos de tal maneira de acordo com a vontade de Deus. Então, pastor Bia, esse momento é extraordinário. Parabéns por promoverem isso. Que bom. Vamos então falar um pouquinho do livro, né? Sim. Vamos ver aqui, a gente convidou aqui o pastor Daniel. Olha, esses primeiros capítulos aqui do livro, eles realmente são muito bonitos, né? Extraordinários. Extraordinários, pastor. E eu já queria começar aqui. A gente tem o primeiro capítulo que fala colaboradores de Deus. E tem um texto lá que fala sobre honrar ao Senhor com os nossos bens, né? Com as primícias da nossa renda. Mas, pastor, esse capítulo aqui, que tem um mais interessante assim que o senhor achou? O que o senhor quer compartilhar assim com a gente? Que lições a gente tira, né, dessa primeira parte aqui? Eu quero compartilhar aqui a minha alegria de poder ler essas lições espirituais contidas nesse primeiro capítulo, entendendo que nós não somos merecedores de tal missão que Deus nos proporcionou.
o Senhor poderia comissionar os seus anjos. Ele mesmo poderia usar de sua teofania, que é uma aparição de Deus ou revelação de Deus aos seres humanos, para ajudar as pessoas, para poder pregar o evangelho. Mas Deus nos chama para sermos colaboradores deles. Que privilégio extraordinário, veja. E a primeira coisa que o livro traz é a respeito da beneficência. E eu, assim, sou suspeito em falar porque é uma área que eu gosto muito, essa área da assistência solidária, essa área da asa da igreja. Nós temos um projeto lá dentro do distrito chamado Mais Amor, e é justamente esse lema que corrobora as nossas ações dentro do planejamento distrital, e principalmente na área da solidariedade, ajudar a comunidade, ajudar o próximo. E é justamente o que o livro traz para nós, Bia, do fato em que Deus nos chama para abençoar os outros. O livro ainda diz assim, na página, deixa eu olhar a paginazinha aqui, na página 12, se eu não me engano, diz assim: aquele que dá aos pobres abençoa outros e é abençoado em escala maior ainda. Veja, a Bíblia, ela concorda com o aspecto da assistência social. Sim. Nós acreditamos no evangelho que atende às necessidades das pessoas, para depois apresentarmos o evangelho em sua essência. Então, atende-se a necessidades físicas e depois atende-se às necessidades espirituais. Então, Deus elabora um plano onde ele recruta cada um de nós para sermos seus colaboradores. E a gente tem esse privilégio. Então, você, jovens, adultos, idosos, crianças, todos nós podemos ser participantes desse plano de Deus para poder ajudar aqueles que são mais necessitados. E a parte enfática justamente dessa parte do livro são as ações solidárias, que são a resposta, o evangelho prático, do evangelho prático. E aqui entra a nossa mordomia. Mordomia é mais do que meramente conceitos filosóficos dentro da vida cristã. Na verdade, é a vida cristã, é a prática cristã. Isso que é mordomia. Então, quando você entende que é colaborador, que você é participante desse plano divino, então faz toda a diferença a tua vida cristã. Sim, a gente vê que a mordomia, ela é ação, né? E é interessante que a gente percebe que dentro desse aspecto, logo no início aqui do livro, nós vemos aqui as lições do reino de Deus. Sim. Né? Muitas vezes a gente está tão... lógico, a gente precisa estudar a Bíblia todo dia, ler a palavra do Senhor, se aprofundar na Escritura, mas se a gente não tiver essa ação, né, é o que a gente entende aqui, se essa beneficência ela não for real, ela não acontecer, essa expressão do amor, né, do cuidado, da atenção, da generosidade, né, vai ser apenas uma ideologia ou talvez um pensamento, algo que a gente, né, se aprofundou, um conhecimento apenas, mas que não vai servir, né? Ele é muito bonito, o conhecimento é tremendo, só que de fato a gente pode acabar se tornando um fariseu ali, né, que tinha tanto conhecimento ali, mas as ações não praticava. Eles acabaram proibindo tudo, não podia nada porque cada um interpretava de um jeito. Havia uma tensão muito forte sobre vamos fazer assim, né? Trabalhando ali para fazer uma muralha em volta daquilo, para se assegurar de que não ia errar. Quando o mais importante, que é a lição que a gente vê aqui, o amor desse Deus que entrega, não é? Que ele se doa, Sim. Ele doa do que ele tem, ele é capaz de tirar dele, como a gente viu, porque ele deu o filho dele, né? Para salvar. Então, nossa, essa primeira parte aqui a gente começa a entender mordomia de um aspecto diferente, né? E esses são os princípios, Bia e pastor, porque o próprio livro diz que o espírito de generosidade é o espírito do céu. Então nós temos como primeiro exemplo a generosidade por excelência, o nosso Deus. Sim. Nosso próprio Deus doa o seu filho para que nós possamos ter o exemplo da maior entrega desse universo. E aí eu pergunto para você aí de casa, o que foi que você, quem sabe, doou com maior generosidade, aquilo que você ficou alegre por ter doado? Eu já tive algumas, graças a Deus,
algumas oportunidades de poder ajudar o próximo, e quem mais foi beneficiado fui eu. Agora mesmo na Missão Caleb, você que se envolveu aí na Missão Caleb, com certeza você fez ações sociais aí dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, e toda a Missão para Amapá se envolveu nessas ações. Então, o mesmo Espírito que está lá no céu é o Espírito que corrobora entre os filhos de Deus, e por isso que o primeiro capítulo nos chama a sermos colaboradores de Deus. Isso é Tem uma parte aqui legal, Bia, que eu vi aqui, né, pastor Daniel? Ele diz assim, ó, essa obra de beneficência, ele diz assim, ó, essa obra começou nas cortes celestiais. Sim. Então vejam, a gente pensa em beneficência, a gente pensa em ajudar o próximo, né? Aquele que está lá, que necessitado. O céu olhou para nós e viu que nós estávamos necessitados. Pobres, né? Miseráveis. Ali, perdidos na escuridão. E o Pai, ele deu o maior exemplo, o maior benfeitor, né? Ou o maior ser que de fato se desprendeu e entregou foi Deus, né? Então isso passa pra gente assim lições tremendas, né? Tremendas. É por isso que o finalzinho do capítulo de Colaboradores de Deus diz que nós devemos refletir na cruz, nós devemos chegar perto da cruz, nos reunirmos ao redor da cruz, porque ali a gente vai verificar o maior exemplo de amor, de abnegação, de entrega, de generosidade está ali. E à vista desse exemplo, a gente então pratica as boas ações, as boas obras. Isso é maravilhoso. E uma coisa assim que é verdade, quando a gente colabora, faz essas ações, né? Quem participou do Caleb, na verdade quem ganha somos nós. Né? O espírito, a gente volta renovado, né? Uma renovação de fé. Quando você olha o próximo, né, sendo beneficiado e vendo que você foi só um instrumento, é impossível a gente como cristão não querer praticar essas ações também, né? Com certeza. E não para por aí, porque se a gente for para o outro capítulo, eu já estou indo para outro capítulo aqui. Eu só queria fazer só uma leitura de uma parte aqui, pastor, eu achei muito interessante. Manda ver. Primeiro foi o seguinte, olha, muitos do povo de Deus estão em perigo de ser enredados pelo mundanismo e pela cobiça. Então tá aqui a nossa luta, né? Enquanto nós temos um Deus altruísta que entrega e que ele está disposto a doar, nós temos uma visão do mundo totalmente diferente. O mundanismo é cobiçar, ir atrás, você tomar para si, guardar, reter, né? Lá na parte final, quando diz assim, reunidos-se ao redor da cruz, diz assim, ó, ao estarem vocês perante a cruz e verem o príncipe do céu morrendo por vocês, podem fechar o coração e dizer, não tenho nada para doar? Nossa. Imagina, gente. Imagina. E sabe, isso pode ser um perigo para nós, né? Da gente viver um estilo de vida em que, se for ver, muitas vezes a gente coloca muito dinheiro nosso, muito recurso nosso em coisas mundanas e às vezes muito pouco na causa de Cristo, né? Com certeza. Causa do reino de Deus. E às vezes eu me preocupo muito com isso, de puxar assim, deixa eu puxar meu contra-cheque aqui. Quanto que eu gastei, quanto que eu investi muitas vezes em coisas mundanas ali, em coisas que a gente compra aí, superficiais, né? Supérfluas, né? Que a gente compra e depois a gente nem usa mais, ou então se perde ali, a gente não dá atenção. E a causa de Deus, a gente às vezes dá muito pouco. Com certeza. Né? Então, olhando para o príncipe Emanuel, o príncipe do céu morrendo, será que eu posso fechar o meu coração e dizer assim, não tenho nada, Senhor, o que eu podia dar eu já dei? Nossa, isso aqui chama muito a nossa atenção, né? O princípio do mundo é um princípio materialista. E quando a Bíblia diz que não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, ela está demonstrando que enquanto que o princípio do mundo é adquirir, ter mais, a palavra de Deus vem, nos dá o exemplo de Cristo e diz, ter mais é doar. Isso é muito forte, porque o pensamento cristão, ele quebra os paradigmas de tudo aquilo que a gente costuma ouvir e ver nas redes sociais, na televisão, que quanto mais você tem, é melhor. Mas a Bíblia diz, quanto mais você doa, mais feliz você é. E aqui um ponto que eu quero falar sobre a felicidade. Porque você, meu jovem que está escutando aí a gente, e qualquer irmão que está estudando, todos nós buscamos ser felizes. Verdade, sim ou não? Sim. Com certeza. Todos nós, eu busco ser feliz e entendo que há muitas coisas que podem promover a felicidade. E dentro do que nós estamos estudando aqui, há um ponto muito especial
que diz que Deus poderia ter alcançado o seu objetivo de salvar pecadores sem um auxílio humano, mas sabia que o homem não poderia ser feliz. Olha aí, ou seja, a felicidade tem que ver com a generosidade. Quanto mais generoso eu sou, mais feliz eu sou também. Cara, isso é poderoso, chega até a arrepiar, porque quanto mais eu ajudo o próximo, mais felicidade eu tenho. Isso se chama propósito. Por quê? Uma vida sem propósito é uma vida morta. Então, quando um jovem, quando um irmão entende que o seu propósito é ajudar as pessoas, é ser colaborador de Deus, ele vive em prol dessa missão. E isso é a vida cristã, isso é mordomia. Não tem algo mais prático do que isso, pastor. Nossa. Gente, vamos então aqui para... falando um pouquinho, né? A gente já falou um pouquinho sobre nosso generoso benfeitor, que é o nosso Deus. Ele é o criador de todas as coisas, a gente não tem dúvida disso, né? E a gente pode avançar um pouquinho aqui, pastor. A gente já entende que Deus deu um presente maravilhoso para nós. E o motivo de nós doarmos é porque Deus doou primeiro, né? Com certeza. Ele deu o filho dele, ele deu o que tinha de melhor. Mas quais são as razões... Falando um pouquinho sobre essa parte, né? As razões para nós doarmos. Quais são as razões? O que a gente precisa ter esse coração aberto, de fato, um coração altruísta, né? Um coração generoso. E qual é a nossa maior motivação do porquê que nós devemos fazer isso? Sim, há uma palavrinha que eu estou olhando para ela agora, eu não sei se dá para mostrar ali, minha equipe técnica, chamada gratidão. Não sei se dá para pegar ali depois ou mostrar. Essa palavra é extraordinária, porque ela gera um contentamento e quem é mais grato é mais feliz. Amigos, eu também sou músico, né? Eu não posso deixar de falar sobre música aqui, porque é uma música que se perpetuou aí nas redes sociais. É uma música gospel, né? 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Ela é uma música americana, né? Que foi traduzida aqui para o Brasil. Mas nós temos também no Inário Adventista uma música que diz: quantas bênçãos, conta quantas são. Ou seja, nós precisamos ter gratidão pelas bênçãos que Deus nos deu. Vamos lá, você conta nos dedos, ar que respira, você, o pão de cada dia, os filhos que você tem, a namorada ou namorado que você tem, pode ser feinho, mas é seu, é o marido ou a esposa que você tem, dê trabalho que for, mas é seu. Tem que ter gratidão, tem que ter contentamento. Então veja, nós falamos aqui que Deus nos chamou para sermos colaboradores, e aqui nós precisamos colocar essa palavra em ênfase, gratidão por todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Olha, Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa dos nossos dízimos ou do dinheiro que nós temos. A nossa devolução é um reconhecimento da gratidão de todas as bênçãos que eu já recebi, de tudo aquilo que Deus já me proporcionou. Então, Deus, diariamente, amigos, reflita nisso agora que eu vou falar. Deus nunca nos deixou sem nenhuma evidência do amor dele. Nunca. Para quem para pensar, imaginar mesmo, sabe que Deus revela o seu amor todos os dias. Nos detalhes, porque nosso Deus é detalhista. Ele é detalhista. Então, por isso é que eu, como gratidão, eu vou agir de maneira a ter fidelidade, a ter reconhecimento, a agradecê-lo com o que eu sou, com o que eu tenho, com meus talentos, dons, tudo. E interessante, pastor, a gente vê isso daí nesses detalhes, né? Eu estava falando hoje aí falando com um grupo aqui nosso do escritório. Muitas vezes a gente passa a nossa vida assim, a gente está tão no automático das coisas, né? A gente acorda, já vai para o trabalho, e dali termina o trabalho, você está muito cansado, já quer ir para casa dormir, e a gente perde muitos detalhes. Por exemplo, você vê o sol nascer, sabe? É um negócio assim maravilhoso, né? Não sei quantos vocês já... Eu vi o sol nascer, desculpa, pastor. Sim. Eu vi o sol nascer ontem na ilha de Cotijuba. Inclusive quero mandar um abraço para as minhas ovelhinhas lá. Que pôr do sol extraordinário. Você tem que ir lá também, pastor? Não, eu vou. Tem que ir lá. Convido todo mundo. Olha, só gente, não paga a passagem. Mas... ver um pôr do sol, ver o nascimento do sol, né? Cara, extraordinário. Sabe, você ir para um local e ver a natureza,
contemplar as obras de Deus, você vê que tudo Deus está doando, né? Deus está entregando, Ele sempre entrega pra gente o melhor. Não vamos muito longe. Você que é pai, olha pro teu filho, olha a beleza dos teus filhos, olha a tua criancinha, os teus adolescentes. Vê se Deus não é bom. Nossa. Há uma música do Arautos do Rei, nesse novo CD, o EP, não fala CD, é EP agora, né? Nesse novo EP, nós passamos sim por dificuldades na vida, mas a gente tem que colocar na nossa mente que Deus é bom a despeito das dificuldades. A música do Arautos do Rei, ela vai dizer que o espinho não é toda flor. A vida não é feita de dor. E depois do temporal, o sol vai nascer. A própria Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente precisa acordar com gratidão. E a gente tem que se concentrar no que é bom, né? Se concentrar naquilo que é bom. E essas são as razões, pastor. Porque nós devemos doar. É gratidão, é reconhecimento de que Deus é dono de tudo e Ele é generoso conosco. Vamos ser generosos com os outros e devolver aquilo que lhe pertence. Agora, nós vimos aqui um detalhe sobre as posses, né? Tem gente que acha que ter posses, né? Às vezes tem um pensamento, né, de que não, ser cristão sempre é ser alguém pobre, sem posses, humilde, desapegado a tudo, né? Mas o que eu percebo também aqui no livro é que é plano de Deus nos dar posses. Sim. Deus, assim, Ele tem interesse. Deus, ele se interessa, é plano dele, Ele deseja que cada filho dele tenha posses, né? Com certeza. E lógico, nós entendemos que tudo pertence a Deus. Lá a palavra de Deus diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então todos os recursos pertencem a Deus. E aqui na página 20, ela diz assim, que o nosso grande conflito é contra o eu não consagrado. Agora imagina alguém que... Primeiro que eu acho que a pessoa que não está consagrada, ela nem consegue entender que aquelas posses vieram de Deus. Às vezes ele acha que foi o fruto do trabalho dele, fruto da preparação dele, ou da inteligência, habilidade que ele teve, né? E nós temos um texto bíblico que diz assim, nunca digas com tua mão, né, com a tua força, com o teu poder conquistar todas essas coisas, mas antes você deve reconhecer que tudo vem de Deus, né? E aí, pastor, tem um detalhe aqui que eu queria compartilhar com vocês aqui, gente, que diz assim, esse texto aqui eu tenho até ele gravado, assim, eu ando com ele gravado. Isso daqui diz assim: jamais devemos esquecer de que somos colocados sob prova no mundo com o propósito de determinar nossa habilitação para a vida futura. Ninguém cujo caráter esteja contaminado com a nódoa imunda do egoísmo poderá entrar no céu. Imagina alguém no céu altamente egoísta, né? Querendo reter tudo para si. E termina dizendo assim, portanto, Deus nos prova aqui. Sim. Veja, Deus está provando todos nós. Como? Concedendo-nos posses temporais. Sim. Interessante. Deus, ele vai colocar em nossas mãos recursos, posses. Tudo isso é para ver se estamos habilitados para entrar no reino do céu. Diz assim, para que o uso que delas fizermos revele se as riquezas eternas poderão ser a nós confiadas. Imagina uma coisa dessa, gente. Interessante. Olha que coisa forte. Interessante. Nesse capítulo aqui, pastor, eu vejo as palavras antônimas, eu acho que é essa palavra que eu deveria usar, um contraponto. Enquanto que a gente estava falando sobre fidelidade, sobre gratidão, sobre reconhecimento, a gente vê neste capítulo aqui palavras como egoísmo, orgulho, a não abnegação, que são contrapontos daquilo que Deus deseja para nós. Então, veja, o que está em nossas mãos, que foi dado por Deus, é confiado. Esse é um princípio muito bom da mordomia. Entender que o que eu tenho não é meu. Não é meu. Está nas minhas mãos por confiança de Deus. Rapaz, e que privilégio Deus confiar em mim. Verdade. Deus confiar em mim, aquilo que eu tenho, mesmo que eu não tenha muita coisa, mas aquilo que eu tenho já é confiado a mim, para Deus, sabe? E Deus, olha, eu penso que às vezes Deus não abençoa mais a alguns de nós porque realmente a gente não se desprendeu do egoísmo, do orgulho, e possa ser que essas bênçãos que Deus poderia dar se tornariam maldições para a nossa vida.
e inclusive a perca da nossa salvação. A perca da nossa salvação. Então, inclusive o próprio livro diz assim: todas as boas dádivas de Deus para o seu ser humano se demonstrarão apenas uma maldição, a menos que as empregue para abençoar os seus semelhantes e o avanço da causa de Deus na terra. Então, a mordomia ela tem alguns tripés. Um deles é: eu estou doando para abençoar os meus semelhantes, e segundo, para avançar a obra de Deus. Então, a gente precisa entender essas razões do porquê doarmos e por que estamos sendo fiéis. Pastor, o senhor já passou por alguma situação assim que foi ajudado? Já demais. Quer compartilhar alguma história? Olha, eu sou ajudado diariamente pela minha esposa, né? Minha esposa me ajuda, meu amigo. A gente, principalmente em muitas coisas, minha esposa vai dizendo: é assim, tem que ser assim. Tô aqui me revelando, né? Mas a minha maior ajudadora é minha esposa. É minha esposa. Às vezes eu chego assim com a cabeça pesada do distrito, como é que eu vou resolver? Algumas coisas eu não passo para ela, mas tem outras que não tem jeito, que ela pergunta. E aí, uma vez eu tive um problema no distrito que me deu muita ansiedade, assim, eu não consegui resolver. E era algo que estava fora do meu controle e eu me preocupei demais. E cheguei em casa, eu não conseguia dormir. E aí a minha esposa perguntou: o que é que tu tem? Aí eu disse: não é nada não. Aí, ela sabe, ela conhece. As esposas da gente, né? O que é que você tem? Eu disse: não é nada não. Eu disse: você fala. E aí ficou martelando até eu falar. Aí eu disse: aconteceu assim. Você martela também o juízo do teu marido, Bia? Martelava bastante. A gente martela também quando a gente quer alguma coisa, né? Então, para resumir a história, ela disse: meu filho, não se preocupa, a igreja não é tua, é de Deus. Só aquela frase ali, ela me ajudou muito a compreender que não sou eu que estou no controle das coisas. Quem está no controle é Deus. Verdade. Eu não precisava me preocupar. Ele queria me ajudar a resolver. Então, foram outras coisas de pessoas que me ajudaram na minha trajetória. Eu me lembro dos meus diretores de clube de desbravadores. O líder que eu sou hoje é baseado nos diretores e tipos de lideranças que me influenciaram lá atrás. E hoje, pastores, colegas nossos nos ajudam, a nossa administração. E você já teve assim, alguma ajuda, tipo, numa situação difícil assim, financeira, e alguém chegou lá do nada e te ajudou? Você já teve uma experiência já assim? Tive milagres na comportagem, rapaz. Nós não tem tempo de contar isso, cara. Um dia desse foi o dia do comportor. Um abraço para todos os nossos comportores. Aí, pra ti também. Olha, na comportagem eu não consegui vender uma revista. E uma pessoa do nada, resumindo a história, do nada diz: tava na esquina, eu tava no sol quente aqui mesmo do Pará, na cidade de Abaetetuba. A pessoa levanta a mão e me chama pelo nome: Daniel. Eu nunca tinha visto essa pessoa na minha vida. Daniel. Me chamou 3 vezes: Daniel. E eu olhei assim, eu pensei que não era comigo. Aí ela apontando: é tu mesmo, vem cá. Era uma senhora. E aí ela disse: vem cá, bora almoçar comigo. Alguém disse que você vinha hoje. Olha aí. Que isso. Cara, eu não tinha conseguido vender nada ainda. E tava também 1h da tarde, já com muita fome. E aí, graças a Deus, ela me ajudou naquele momento que eu tava necessitando de alimento físico. Sim. E no final ainda consegui vender para ela uma vida de Jesus. E aí, Bia, já passou por uma história assim de alguém, você vê assim, não, foi Deus que mandou essa pessoa para me auxiliar, me ajudar em um momento? Eu costumo dizer assim, que eu já tive inúmeras situações assim de ajudas, mas depois que meu filho nasceu, eu acho que as ajudas foram maiores, né? Eu acho que quando a gente é mãe, é pai, a gente consegue ver de uma forma muito maior as pequenas coisas que a gente não via. O meu filho, quando ele não tinha ainda 2 meses, ele começou a desenvolver uma conjuntivite. E aí eu não sabia porquê, levei no oftalmologista, e aí o médico disse assim, ele nasceu de 8 meses, então o canal lagrimal fica obstruído e geralmente é muito comum. Ou a gente faz intervenção agora, ou vai ter que esperar 1 ano para retirar essa membrana, né? Era uma conjuntivite membranosa.
E ele falou para mim o seguinte: eu vou fazer a retirada da membrana agora, vou aplicar o colírio tópico, mas ele vai ficar trocando de colírio a cada 2 dias. Você tem que trazer ele aqui um dia sim, um dia não, isso durante 30 dias. E aí, eu confesso para você que eu tinha ido levar ele na clínica só com dinheiro do Uber, não tinha dinheiro para colher, não tinha nada. E quando cheguei lá na clínica querendo atender ele, eu recebi uma ligação assim: olha, você que é a Núbia Monteiro, jornalista. Eu disse: sim, eu estou precisando de um projeto sobre esportes, eu preciso apresentar porque a gente está fechando o ano aqui, senão eu não vou conseguir colocar esse projeto depois, né? Quanto você cobraria? Eu dei o preço. Como seria a forma de pagamento? Você tem conta? Tenho. Foi uma conversa assim. O meu filho fez o procedimento, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi uma mensagenzinha lá e eu fui olhar R$3.000 na conta. Nossa! E eu assim, R$3.000, o que é esses R$3.000? A gente até se assusta, né? Digo, gente, por favor, não vamos brincar. Aí eu fiquei com o coração, né? E aí chegou a mensagenzinha: olha, eu já fiz o pagamento do projeto, depois eu acerto com você, porque senão eu não vou conseguir fazer esse pagamento depois. Gente, assim, eu disse assim: Deus foi tão bom que eu nem havia pedido. Eu não dobrei o joelho para pedir, eu não tinha clamado, e antes de eu pedir, Deus ele já ajudou. Amém, e a gente vê que assim, quando a gente entrega a vida, quando a gente é fiel, quando a gente serve a Deus, muitas e muitas das vezes a gente não pede, né? Ele já nos atende mesmo sem a gente merecer, mas ele já atende. Que testemunho, né, pastor? Gente, chegou o fim aqui nosso podcast, é muito bom, né? Maravilhoso. Mas a gente percebe aqui quanto Deus ele cuida de nós, né? Sim. Ele não deixa a gente assim desamparado, né? Deus ele está cuidando da gente. Uma coisa que eu ouvi, o pastor Marcos Bonfim uma vez falou isso, uma reunião assim na área de mordomia, e eu guardei aquilo para mim. Deus não precisa de dinheiro para cuidar de nós. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele vai sustentar você, ele vai sustentar a mim. Nós temos que aprender a depender dele, né? Então, que a gente aprenda, né, a depender desse Deus. Pastor, você quer dar mais uma fala final, uma frase, alguma coisa aí, um alô, ou uma mensagem final aqui do que a gente estudou? A mensagem final é que o próprio livro fala que nenhum egoísta ou orgulhoso entrará no céu. A gente precisa clamar ao Senhor para que Deus tire de nós tudo aquilo que pode nos tirar do céu. A pior tragédia neste universo é eu perder a minha salvação por causa de sentimentos ruins. Na verdade, egoísmo e orgulho não são sentimentos, são estados do espírito. Sim. São coisas que infelizmente o pecado projeta na vida da gente. A gente precisa pedir a Deus para que isso seja afastado em nome de Jesus. Amém. E meu abraço aqui, meu agradecimento por participar aqui desse movimento extraordinário com vocês. Beleza. E aí, Bia, mais algumas informações aí para nossa turma? Amanhã, 18h30, você assiste o nosso BoraCast, nossa segunda edição. Você que chegou um pouquinho tarde, não acompanhou desde o começo, a palavra de hoje é fidelidade. Então não perca, amanhã já estamos esperando você, não é isso, pastor? E amanhã hoje porque é o primeiro, né, Bia? Então a gente logo no início já deu a palavra, mas amanhã vai ser no meio do nosso podcast, em algum momento, a gente não vai dizer em que momento, para garantir que o pessoal está assistindo. Foi só um incentivo para você estar aqui cedinho para participar com a gente. Gente, Deus abençoe. Pastor, muito obrigado pela presença aqui com a gente, viu? É uma satisfação tremenda, assim, foi muito bom a nossa conversa aqui. O BoraCast aqui, o objetivo dele é a gente ter também outros encontros, e com certeza a gente vai convidá-lo aí, né, os departamentos que vão utilizar aqui. É o podcast aqui da Missão Pará-Amapá, né? Agradecer aqui a Bia, aqui, nossa equipe aqui da mídia. E, gente, olha, prazer estar com vocês. Você, com certeza, agora logo mais vai para a programação da igreja. Esperamos que essas mensagens aqui, agora esse momento, essa conversa, né, Deus tenha falado ao seu coração, e tenha certeza disso, que Deus ele está guiando a sua vida. O maior desejo dele é levar você, eu, todos nós, para estar com ele no céu, amém? Amém. Pastor, você pode fazer uma oração para a gente? Vamos orar juntos, então. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de meditarmos em coisas especiais que nos ajudam a sermos mordomos eficazes. Amém. Nós te damos graças por todas as coisas. Nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente.
Deus te abençoe e até amanhã.